A paz do Senhor a todos os irmãos que estão participando deste culto presencial e também nos seus lares, porque esse culto está sendo transmitido via Facebook, né? E depois os irmãos poderão também ouvir no YouTube e também no Instagram. Tá bom, meus irmãos? Então os irmãos fiquem atentos. A gente está fazendo isso por causa desse vírus que tem causado pânico na nossa sociedade, e as autoridades da saúde, eles têm se preocupado muito e têm determinado algumas sanções com relação a isso, como no uso de máscara, no uso do álcool gel, e nós estamos obedecendo à risca. A nossa igreja está preparada para o distanciamento, já colocamos aqui os nossos assentos já distanciados com as divisões exigidas pelo decreto do nosso governo. Então nós estamos assim fazendo a nossa parte, né? E estamos nessa noite reunidos nesse culto de ensinamento da palavra de Deus. Queremos trazer aqui uma palavra aos corações dos irmãos e ao nosso também, porque a palavra de Deus, ela fala com quem ouve e também com quem fala. A palavra de Deus é uma espada de dois gumes, que corta para lá e corta para cá, né? A gente não é como os fariseus que passava fardos pesados para os outros, mas eles mesmos não queriam se mover, né? A palavra de Deus, ela tem que falar primeiro com quem está ensinando, para depois ser transmitida. Nós temos que viver aquilo que nós pregamos. Então nós queremos, neste momento, convidar os irmãos que estão presentes para nós orarmos, né? E em seguida estaremos trazendo aqui uma ministração da palavra de Deus. Oremos a Deus. Senhor, nós entramos na Tua presença nesta noite, através da nossa oração. Queremos louvar a Ti, meu Deus, pelo dia que o Senhor nos deu e por esta oportunidade alcançada de Ti de estarmos na Tua casa. Queremos pedir a Tua bênção a todos que estão presentes neste culto, e aqueles que por motivo do decreto governamental não puderam estar aqui, Senhor, mas estão nas suas casas participando deste culto através do Facebook. Senhor, entra em cada casa nesta noite através da Tua palavra, Senhor. Vai manifestando a Tua graça sobre a vida de cada um. É o que eu te peço nesta hora, em nome de Jesus. Amém? Nós queremos fazer uma leitura no Evangelho de João, capítulo de número 4. Nós vamos ler os 10 primeiros versos. E quando o Senhor entendeu que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João,
ainda que Jesus mesmo não batizava, mas quem batizava eram os seus discípulos. Deixou a Judéia e foi outra vez para a Galileia, e era-lhe necessário passar por Samaria. Foi, pois, a uma aldeia de Samaria chamada Sicar, junto da herdade que Jacó tinha dado a seu filho José. E estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se junto à fonte. Era isto quase a hora sexta. Veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber, porque os seus discípulos tinham ido à cidade para comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como sendo tu judeu, pede a beber a mim, que sou samaritana? Porque os samaritanos não se comunicavam com os judeus, não se comunicavam com os samaritanos. Jesus respondeu e disse-lhe: se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pediria, e ele lhe daria água viva. Poderia sentar. Nós queremos trazer uma ministração nesta noite da Palavra de Deus sobre a conviver com os diferentes. Nós temos que ter um relacionamento com as pessoas, mesmo que elas não gostam daquilo que nós gostamos. Os nossos objetivos que nós devemos mostrar nessa noite é mostrar que existem pessoas iguais, conscientizar que precisamos dos diferentes, deixar claro que conviver com os diferentes mostra sabedoria. Ressaltar que Jesus dá o exemplo ao encontrar com a samaritana. Destacar que este é um dos maiores desafios para nós. As pessoas deverão se enquadrar dentro daquilo que eu quero. Eu quero que o pregador, a mensagem, o cantor e a liturgia do culto seja tudo do meu gosto. Há pessoas que pensam assim: se o culto não tiver do jeito que ele quer, ele vai embora. Ou se ele participa, ele sai reclamando do culto. Há pessoas que reclamam de tudo. Se o pregador demora, ele está inspirado. Se o pregador fala pouco, ele está com fome. Por isso terminou mais cedo. Se o cantor canta um hino mais inspirado, ele acha ruim. Se é menos inspirado, ele acha ruim. Há pessoas que botam gosto ruim em tudo. Ah, eu não gostei desse culto. Mas a gente tem que ver que o culto não é feito para nós. O culto foi feito para Deus. A gente vem para a igreja
para mandar um culto para Deus, para cultuar a Deus, né? Já pensou Deus gostando do culto que você prestou para Ele e alguém dizendo que o culto foi ruim? Como é que pode ser isso? Deus está agradando e alguém está achando ruim. É a mesma coisa de dizer assim: ó Senhor, o Senhor gostou do culto, mas para mim o culto hoje foi muito frio, foi muito ruim o culto de hoje. Mas nós temos que ter em mente que nós viemos na igreja para cultuar a Deus. Cultuar a Deus. Então há pessoas que pensam assim: eu quero que o pregador, que a mensagem, que o cantor, que a liturgia do culto seja do jeito que eu quero. E não é assim. Cada um tem a sua maneira. Tem uns que é mais aberto, outros são mais fechados, outros expressam alegria de uma forma, outros expressam de outra, né? E a gente tem que se adequar com o jeito de cada um, na direção de cada um, né? Eu quero que o pastor se enquadre com o que eu acho certo. Não tem jeito. Nem Jesus agradou a todo mundo. Nem Jesus agradou a todos. Ele veio fazendo a vontade de Deus, mas sofrendo a acusação dos inimigos, dos fariseus, dos saduceus, dos seus próprios irmãos. A gente não pode agradar a todo mundo, né? Nós não temos um padrão de culto para cada pessoa, porque se tem 100 pessoas no lugar, é 100 pensamentos diferentes, e a gente não tem como agradar a todos os 100, né? Olha, tem gente que gosta do azedo, mas o outro já gosta do doce. Tem pessoas que gostam de gueroba que é amarga, né? Abre o apetite, mas já tem outros que não gostam. Por exemplo, eu não gosto de comer piqui, mas eu compro para minha esposa porque ela gosta. Ora, porque eu não gosto de uma coisa, eu vou deixar de comprar para ela que gosta? Isso não seria justo, né? Tem gente que gosta do amarelo, outros gostam do azul. Já pensou se todo mundo gostasse só do azul? O mundo seria um verdadeiro azulão, né? Todo mundo usando azul. As diversidades de cores, elas existem, isso não seria para preencher o gosto de quem gosta de outras cores. Então, nós temos que aprender a conviver com as pessoas diferentes, né? Tem uns que conversam muito, outros já são caladinhos, e eu tenho que conviver com todos eles, né? Tenho que conviver. Tem uns que é mais aberto, outros já são mais fechados, e eu tenho que aprender a conviver com todos eles. Tem uns que gostam de visitar, outros já gostam de ficar em casa.
E eu tenho que conviver com essas diferenças da nossa sociedade. Outros pensam: eu quero que o pastor se enquadre no que eu acho certo. Eu quero que a igreja tome o rumo da minha visão. Não tem jeito, irmãos. Eu e você vai ter que se adequar com a direção que foi colocada na igreja. Eu sei que o pastor de uma igreja, ele não tem 100% de popularidade. Não existe pastor com 100% de popularidade. Não existe pastor que agrade a igreja 100%. Não existe. Senão esse pastor seria perfeito demais para agradar todo mundo. Ou o pastor era perfeito demais, ou os membros da igreja eram perfeitos para aceitar o pastor 100%. Então, nós vivemos num mundo de divergência, só que nós temos que aprender a conviver com os divergentes. Um dia o meu filho estava me dizendo que não concordava com a maneira da liderança da nossa igreja, a liderança maior. Ele não concordava. Ele queria até mudar de ministério, porque não concordava com a liderança maior da convenção. Aí eu disse para ele: mas meu filho, você gosta da presidência do nosso país, do jeito que o nosso governo comanda o nosso país? Não, também não gosto. Mas você vai mudar do país porque você não gosta da direção do governo? Não. Falei: ó, se você não gosta do jeito que o nosso governo comanda o país, você vai ter que mudar. Vai para a Venezuela, vai para Cuba. Ah, mas eu não gosto de ir lá também. Eu falei: então, não vai ter jeito, meu filho. Se você entra numa sociedade, se você entra numa empresa, você vai ter que aceitar o que os seus comandantes ditam para você. E ele acabou concordando com a minha opinião. Outros pensam assim: eu quero que todos os meus sonhos sejam realizados, independentemente dos outros gostarem ou não. Não é por aí. Se a gente tem um sonho e a gente não conseguiu conquistar, não é por isso que a gente vai se chatear, não é por isso que a gente vai sair por aí chutando balde, reclamando. Não. Nem todos os nossos sonhos vão ser realizados. Nem todos os nossos sonhos estão enquadrados dentro da vontade de Deus. Existe sonho nosso, que é sonho de Deus, mas aquele sonho nosso, que é apenas nosso, muitas das vezes nós não vamos conseguir realizá-los. E não é por isso que a gente vai se chatear, tá? As minhas concepções não são as mesmas dos outros. Se todos pensarem igual, as coisas seriam monótonas. Já pensou? Se todos tivessem o mesmo pensamento, a vida não seria uma festa.
É muito importante quando há divergência que as pessoas se reúnem e chegam num denominador comum. Quando a gente consegue conviver com os divergentes, a gente aprende alguma coisa. O crescimento seria para um lado só. Para um lado só. Se todos pensassem igual, não precisava de advogado para resolver problemas, não precisava, bastava uma pessoa só conseguia resolver. Nós temos o nosso parlamento com dezenas de deputados fazendo leis, e cada um pensa de uma maneira, e para que uma lei seja aprovada, eles precisam de fazer várias reuniões, há várias discussões para que as leis sejam aprovadas, Se todos pensassem igual, não precisava de se reunir, bastava uma reunião só e pronto, estava resolvido. Mas não, ninguém pensa igual, cada um tem um pensamento diferente. Mesmo que queiramos, os desenvolvimentos não são uniformes, não são iguais. Ainda que nós queremos, irmãos, a gente nunca vai conseguir a igualdade. Veja bem, no início era uma só língua, um só pensamento, mas apareceu um homem que teve uma ideia maluca, querendo construir uma torre para os céus. E a Bíblia diz que Deus conversou com o filho e disse: eis que o homem é como um de nós, desçamos e confundamos as suas línguas. E foi nesse momento que os pensamentos se divergiram. Ninguém compreendia mais a linguagem. O pedreiro pedia tijolo, eles levavam madeira. E quando pedia madeira, eles levavam pedra. E eles não se entendiam. E deu-se o nome, a Torre de Babel, a Torre da Confusão. As opiniões, ainda que não sejam contrárias, elas têm o jeito peculiar de cada um. Peculiar de cada um. Vejamos dentro da nossa casa. O homem, ele pode até fazer o trabalho de uma mulher, mas quando a mulher bota a mão, a coisa muda. Ela chega e dá um jeitinho feminino e a coisa melhora um ambiente. Ela consegue colocar um negócio que chama a atenção. Ela consegue colocar a cereja do bolo. O homem pode até assar um bolo e ficar bom, mas a mulher chega e coloca a cereja lá, o moranguinho, e ela dá um tchan na coisa,
Então, os pensamentos, eles podem até ser igual, mas depois de uma reunião, eles podem ser aperfeiçoados, né? Então nós temos que aprender a conviver com as pessoas diferentes. Tem gente que diz assim: eu não gosto de fulano de tal, porque ele conversa demais. A gente tem que conviver com as pessoas, irmãos. Eu não gosto de fulano de tal porque ele é muito calado, ele nem conversa. Então, é assim, a gente não entende as pessoas. Se a moça namora, ela é chamada de muito atirada, namoradeira. Se ela não namora, minha filha, você vai ficar para titia. Então ninguém entende o povo. Ninguém entende. E nós precisamos, irmãos, de aprender a conviver com as pessoas diferentes. Conviver. Certo dia, eu pastoreava uma igreja e tinha poucos obreiros na igreja. E eu pedi ao meu pastor presidente para mandar um vice para me ajudar. E ele disse: só se for fulano de tal. Eu disse para ele: pode mandar, eu não tenho dificuldade de trabalhar com ninguém. Não tenho. Só que ele não mandou, né? Eu estava pronto para receber o irmão lá, para me ajudar, né? Então a gente tem que saber conviver com as pessoas, né? Um exemplo aí: todo mundo reclamava da política do governo passado, reclamava da corrupção, todo mundo reclamava. Entrou um presidente que colocou moral na coisa, o povo reclama do mesmo jeito. Então a gente não sabe o que o povo quer. Nós temos que conviver, irmãos. Um dia chegou um senhor lá em casa e falando mal do nosso presidente, e a minha esposa, com muita sabedoria, disse para ele: irmão, a Bíblia diz que não há autoridade que não venha de Deus. Se ele está lá, foi Deus que permitiu que ele estivesse lá. Nós temos que orar por eles. Se você não está gostando, ore para que Deus dirija ele e dê sabedoria para ele realizar aquilo que o irmão pretende que ele realizava. Se fosse o outro que tivesse ganhado, você tinha que aceitar o governo dele. Mas foi ele que ganhou, então você vai ter que se render. Ele é o presidente, queira ou não queira. Pela maioria de votos, ele foi confirmado como presidente do nosso país. Então é assim, o povo não consegue conviver com as diferenças, né? Continuando, o meu modo de pensar e proceder nem sempre coincide com os demais. Nós temos que saber perder. Não é porque o irmão ganhou que eu vou ficar chateado. Não é porque a opinião do irmão foi melhor do que a minha que eu vou sair por aí chutando balde, com raiva. Não, eu tenho que me aderir. É como lá no sindicato, né? Tem uma greve, aí eles vão para a reunião, e lá na reunião eles discutem o projeto,
e a maioria concordou. Aí leva para o plenário, a maioria concorda. E aqueles que perderam têm que aceitar a opinião da maioria, né? Tem que aceitar. Aqueles que eram contrários, os benefícios de quem ganhou vai para ele também. Glória a Deus. Quando consigo conviver com os diferentes, preciso, ou melhor, mostro que estou amadurecendo e crescendo nos meus relacionamentos. Quando eu aceito a opinião do irmão que é contrária à minha, eu estou amadurecendo. Estou amadurecendo. Há pessoas que não conseguem congregar numa igreja porque não conseguem conviver com o seu pastor. Conheço pessoas que já passou por todas as igrejas de Braslândia. Em algumas ele já passou mais de uma vez. E um dia ele disse para mim: olha, eu já passei por todas as igrejas e eu não concordo. Há pessoas que acho que eles têm que fazer um livro e botar o título nele assim, ó: não concordo. Nada. Ele concorda. Se ele gosta do azul, ele não aceita o outro gostar do preto, do amarelo. Tem que ser azul também, igual ele. Ô irmão, se fosse assim, como seria o nosso mundo, né? É tão bonito o mundo colorido, de azul, vermelho, preto, branco, amarelo, marrom. É lindo. Tem gente que gosta só do azedo ou só do doce. É tão bom quando você bota o abacaxi, a laranja, o mamão, a pera e faz uma salada, né? Fica tão gostoso. São uma diversidade de frutas junta. Mas tem gente que não. Eles botam ali a sua mente numa determinada situação que ele não concorda com outras coisas. E a gente não pode ser assim, né? A Bíblia diz que o apóstolo Pedro, ele foi repreendido por Paulo, porque quando ele estava com os judeus, ele falava igual aos judeus. Mas quando ele estava com os gentios, ele falava como os gentios. E Paulo chamou a atenção dele e disse: olha, Pedro, você tem que tomar uma posição, rapaz. Não pode ser assim, não. Ou você está do lado ou do outro. Desse jeito não dá. Então nós temos que aprender a conviver com as pessoas diferentes. Quando eu convivo com os diferentes, eu mostro que consigo ver qualidade nas outras pessoas. É tão bom, porque muitas das vezes eu discordo de uma pessoa, mas consigo conviver com ela. E com a minha convivência, eu vou vendo que aquela pessoa, ela tem virtude. E se você deixar de conviver com ela, você não vai perceber que ela tem virtude. Você vai perceber que ela só tem aquele defeito que você bitolou na vida dele. A gente tem que conviver com as pessoas diferentes. Nunca você vai ter uma pessoa do seu lado, do seu jeito.
Não sei se os irmãos já notou, tem pessoas que, quando vê alguém, ele já ficou com raiva, sem a pessoa nunca ter nem dirigido uma palavra para ele. Só de ver, ele já ficou com raiva. Alguém me disse uma vez que, quando isso acontece, isso é chamada de antipatia à primeira vista. É que, quando eu vejo uma pessoa que nunca me fez mal e eu tenho raiva dela, é porque os defeitos dela são os mesmos meus. E eu já fiquei com raiva, só porque ela tem os meus defeitos. E eu fui analisar, parece que bate o que essa irmã me disse. É ficar com raiva de uma pessoa sem ela nunca ter me feito mal. E há pessoas, irmãos, que passam uma imagem ruim do irmão para mim, só porque ele não gosta dela, ele passa para mim aquela imagem negativa. E se eu não vigiar, eu vou entrar no barco junto com o irmão e vou odiar o outro, só porque eu ouvi falar que aquele irmão tem defeito. Quem é que não tem? Quem é que não tem defeito? Então nós precisamos conviver com as pessoas diferentes. Quando eu convivo com as pessoas diferentes, eu consigo assimilar outras posições que não as minhas. Quantas das vezes a gente mudou de opinião por uma palavra que uma pessoa falou? Você consegue conviver, e aí ele falou uma palavra, você fala, sabe o que é mesmo? É convivência. Olha, eu já passei por todos os pastores desde 1978, me parece que eu já passei por cerca de 12 pastores no campo de Braslândia. E cada um dos pastores que passou por aqui tinha uma maneira diferente de dirigir a igreja, de conduzir a igreja. E eu consegui conviver com todos eles sem ganhão. Passei por todos eles desde 1978, há mais de 40 anos, e eu atravessei todos esses anos sem nenhum arranhão. Tenho comunhão com todos eles, com todos eles. Alguém já chegou a dizer para mim, eu não sei como é que você consegue conviver, congregar com esse pastor. Quem não consegue conviver com pessoas diferentes, irmãos, é porque ainda não amadureceu. Está criança ainda. Criança. Moro aqui em Braslândia desde 78 e posso andar pelas ruas da minha cidade de cabeça erguida. De cabeça erguida. Consigo conviver com todos. Com todos. Tem pessoas que têm manias que não me agradam, mas eu consigo relevar. Alguém chega a dizer assim, mas eu não sei se você aceita. Eu aceito, mas tem coisa que você aceita, mas não concorda. Mas vai fazer o quê? Você vai na cidade porque você não aceita a pessoa? Não. Você pode até não concordar com as minhas opiniões, com o meu jeito de ser,
mas tem que aceitar, né? Tem que aceitar. Quando eu aceito conviver com os diferentes, eu estou demonstrando que não sou egoísta, fazendo prevalecer a minha vontade, porque quem quer só que a sua vontade prevaleça, porque tem pessoas que é desse jeito, só ele sabe tudo, só ele entende as coisas, só ele compreende, só a palavra dele que vale. Isso é egoísmo. Nós temos que conviver com os diferentes e aceitar as opiniões das pessoas. Há pessoas que eles têm uma iluminação na mente melhor do que a minha, e pode trazer um subsídio àquilo que eu penso, melhorar aquilo que eu penso, né? Isso pode acontecer. Se eu faço parte de um contexto, eu preciso me adaptar a ele. Se eu entro numa empresa, a empresa tem lá uma norma que eu não gosto. Ou você entra na empresa e se adapta às normas da empresa, ou você fica desempregado, porque você não quer se submeter à empresa. Meu irmão, a gente vai pregar para ele, ele diz assim: eu sirvo a Deus do meu jeito. Aí eu falei para ele: mas que Deus é este que aceita você servir Ele do jeito que você quer, rapaz? Deus tem para a gente servir a Ele, não é do jeito que a gente quer, não. Já pensou na empresa, irmão Edilson? Pedir emprego e falar assim: ó, eu quero trabalhar aqui nessa empresa, mas eu quero entrar 9 horas e sair às 4. E o meu salário tem que ser R$5.000. E eu não aceito nenhuma ordem de chefe. Quero fazer aqui é o que der na telha. Será que esse patrão vai me aceitar? Não vai. Quem dita as normas é o senhor e não o servo. Então, assim, se eu fazer parte de qualquer organização da sociedade, ou eu obedeço às normas, ou eu não faço parte. Porque para mim fazer parte tem uma exigência, né? Por exemplo, agora mesmo, se você for lá no mercado e não aceitar a medição, você vai entrar no mercado? Não vai. Parece que é o 666, né? Se não aceitar, não pode comprar. É norma. É norma. E o que custa? Né? É 1 minuto para medir a sua temperatura. Se tiver tudo certo, você entra e compra e pronto. Agora tem gente que briga. Eu não vou me submeter a isso. Uma regrinha tão simples como essa. Até mesmo a igreja, fomos obrigados a comprar um medidor de temperatura, porque é exigência, né?
Se eu faço parte de um contexto, preciso me adaptar a ele, a não ser que eu peça para sair e ficar do lado de fora, isso não pode acontecer, né? Estando no meio, posso até pensar diferente, mas tenho que me enquadrar. Às vezes você está aceitando aquilo ali, está engolindo atravessado na garganta, mas você faz parte, você tem que aceitar. A sua opinião pode até ser divergente, mas existe a opinião de uma liderança maior, que já foi traçado o projeto e não tem como mudar, então a gente vai ter que engolir, né? É uma incoerência não se enquadrar com nada e estar no meio. É ruim, irmãos, você ter uma multidão de 100 pessoas, uns 3 ou 4 no meio ali. Eu passei um sentimento muito chato com alguém que a gente estava num trabalho muito bom, era até sobre questões financeiras na igreja, e o ministrante estava dando uma palavra muito boa, e alguém sentado do meu lado, tudo que a pessoa falava, ele reclamava e tirava minha atenção. Ele chegou a clamar o sangue de Jesus no ministrante. Eu pensei assim, gente, para que uma pessoa dessa está aqui, já que não aceita, né? Não é obrigado a pessoa participar do encontro, mas se está ali, ele tem que ouvir. Depois, se ele quiser chamar a pessoa em particular e dizer, olha, eu não concordei com nada que você falou, é outra coisa. Mas enquanto está ali no ambiente, ele não pode fazer isso. É chato. Há pessoas que param até o culto. Para o culto. Teve uma situação lá na sede de Taguatinga, que o pastor foi lá no púlpito e meteu o dedo na cara do pastor, e como se Deus estivesse mandando ele dar um recado para o pastor lá, que o pastor estava errado naquilo que ele estava falando. Pastor ministrando a palavra, só porque o outro não concordou, usou até o nome de Deus para repreender o pastor, mas o pastor, com muita sabedoria, botou aquele irmão para sentar. Ou você senta, ou se retira do recinto. Então, mesmo que eu discorde, eu tenho que ter sabedoria, eu tenho que ter amadurecimento, saber ouvir, né? A gente tem que saber comer peixe. A própria Bíblia diz assim, ó, ouve tudo e guarda só o que for bom. Então, se você acha que há algum espinho, então separa aquele espinho e joga fora. Fica só com aquilo que for bom, tá? Tem que saber conviver com as pessoas diferentes, porque Deus não fez todo mundo igual. Cada um tem um pensamento, uma ideia diferente. Agora, eu preciso de ter sabedoria, de ter amadurecimento para conviver com os diferentes. Senão a gente vai ter que sair do mundo.
Só lá no céu, irmãos, nós vamos ser todos iguais. Eu nem sei se lá no céu a gente vai ser igual, no sentido de pensamento. Acredito que sim. E se não for igual, acho que lá no céu a gente não vai ter tempo de reparar defeito de ninguém. Vai ser só festa. Só festa. Tinha alguém que estava procurando igreja para congregar porque ele não conseguia conviver com nenhuma igreja servia para ele. E ele perguntou ao irmão se ele sabia de uma igreja que não tinha problema, que ele queria congregar numa igreja que não tivesse problema. E aquele irmão respondeu para ele: eu sei de uma igreja que não é lá no cemitério. Os membros de lá nem faz fofoca com ninguém, nem conversa com ninguém. E lá a igreja lá deve ser boa, que quem vai para lá não volta para falar nada se é boa ou é ruim. Então, de quem com os diferentes, lá no cemitério é uma igreja boa. Vamos aprender, meus irmãos, a conviver com as diferenças. Eu sei que eu não consigo agradar a todo mundo, mas por favor, me aceite do jeito que eu sou. É isso que Deus quer, que a gente aceite as pessoas do jeito que elas são. Tem uns que são mais pacatos, outros são mais atirados, outros são mais sorridentes, outros são alegres, mas não demonstram. E a gente tem que saber conviver com essas pessoas. Tem que saber. Senão, como é que faz? Glória a Deus. Quando consigo influenciar alguém para a mudança, posso tentar, mas se não está ao meu alcance, devo permanecer humilde e determinado. Se eu achar que uma pessoa está errada, não no sentido de pecado, mas no sentido de defeito natural, e eu quiser tentar mudar ele, e eu não conseguir, o que vai acontecer? Eu vou pensar comigo mesmo, eu sei que eu não consigo mudar o irmão, vou ter que conviver com ele do jeito que ele é, até Jesus vir, ou até morrer. Vou ter que aceitar ele do jeito que ele é. Será que, se todos fossem a irmã Cidinha, como é que seria o mundo? Se todos fossem a irmã Iraci, se todos fossem o Edilson, como é que seria o mundo? E se todos fossem como eu, como seria a igreja? Como seria? Se todos viessem na igreja igual eu, como seria a igreja? Eu acredito que lotada, viu, irmãos? Que eu venho em todos os cultos. Se todos dizimassem como eu, como seria as finanças da igreja? Se frequentasse a escola dominical como eu, como seria a frequência da escola? Se todos ministrassem a palavra como eu, como é que seria as ministrações? Então, aprenda a conviver com as diferenças, tá? E para terminarmos aqui, todos nós gostaríamos que tudo fosse do nosso jeito, ou seria bom demais.
mas nem tudo será. Por isso, precisamos ter sabedoria para conviver com os diferentes gostos, vontade, pensamentos e atitudes das outras pessoas. Quem não conseguir conviver com as diferenças, acabará se separando. Será que os casais em casa, será que o marido gosta 100% do jeito que a mulher age? Ou a mulher gosta 100% do jeito que o marido age? Se for assim, é bom, dá para conviver, não dá? Mas eu tenho certeza que não é assim. Às vezes a mulher gosta de sair e o marido é caseiro, ou vice-versa. Às vezes a mulher gosta de ir no shopping, mas o marido não gosta. E há essas divergências, mas porque um gosta de ir e o outro não gosta, vão se separar? Não. Tem que haver um jogo de cintura para poder conviver. Poder conviver. Alguém vai ter que abrir mão de alguma coisa para poder conviver até o fim. Aprenda, meus irmãos, você que está dentro de casa agora me ouvindo, que é casado, quem sabe você, irmã, se chateia com o marido por isso ou por aquilo, ou o marido se chateia com a mulher por isso ou por aquilo, porque as ideias não batem. Procure, ainda que vocês não concordem, mas aceite para poder continuar vivendo. É assim que a Bíblia diz: vocês são maduros e saberá conviver até o fim no vosso relacionamento. Amém? Deus vos abençoe. E que acredito que essa ministração possa ter alcançado pessoas que precisavam de ouvir essa palavra. Você não vai ter um pastor perfeito, você não vai ter um chefe perfeito, você não vai ter uma mulher ou um marido perfeito, mas consiga, aceitando as diferenças, que nós vamos chegar até o fim da nossa jornada. Amém? Deus nos abençoe em Cristo, e que a bênção do Senhor possa entrar dentro da vossa casa. É o que nós desejamos a todos. Amém? Deus abençoe, e quinta-feira nós estaremos novamente aqui para celebrarmos um culto da família, culto da vitória, em nome de Jesus. Vamos de pé? Soberano Deus e Pai, nós te louvamos, meu Deus, por essa ministração da tua palavra nesta noite. Pedimos a tua bênção para a vida de cada um, Senhor, e que esta palavra possa promover a edificação espiritual, possa promover fé na vida de cada um. Pedimos a tua bênção, Senhor, a todos que nos ouviram em suas casas, no que a presença do Senhor possa estar com a vida de cada um. Queremos, Senhor, nessa noite também, mais uma vez interceder em favor das pessoas que estão precisando da nossa oração. A irmã amada, Senhor, que não está bem de saúde, envia o anjo da bênção, Senhor, para restaurar por completo a saúde da tua serva. Senhor, também
irmão Dejair, a irmã Keisiane, o irmão Lucas, ó Deus, a irmã Paula, visita essas vidas, Senhor, ordena a tua bênção na vida de cada um, é o que eu te peço, em nome de Jesus. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos nós, desde agora e sempre. Amém. Está terminado em nome de Jesus.